Bom dia, gente. Meu nome é Adalberto Melo, sou acadêmico de Ciências Políticas. Eu entro aqui eu entro aqui nesse vídeo, nessa gravação, para me encaminhar essa gravação para o meu, para a plataforma do canal de YouTube, para o canal de Instagram e também para o canal do Facebook, e enviarei também para a plataforma digital da rede de comunicação do X, e também, se for possível, para o TikTok e Kawaii, né? São essas plataformas na qual eu faço vídeo em vídeo, envio para lá. E esse vídeo aqui, essa palestra em vídeo, que eu vou encaminhar diretamente para as plataformas digitais, na qual eu já falei o nome. Vou falar aqui sobre um tema muito importante. Essa palestra está se tratando de um assunto muito importante. Qual é o assunto? O assunto na qual a temática ela é o sistema político, o sistema religioso, subsistema neoliberalismo e neoconservadores, conservador liberal. Por que eu estou tratando desses assuntos? Porque tem muitos brasileiros que não sabem o subsistema da nossa economia brasileira. O neoliberalismo, o neoconservadores, cristãos, evangélicos, radicais, religiosos, sociais. Não sabem. Eles passaram por décadas planejando a implantar esse sistema, ou seja, esse subsistema no nosso país, na qual a causadora de toda a divisão, polarização aqui no nosso país, aqui dentro do Brasil, são pessoas radicalistas religiosos, se titulando ser evangélico pentecostal e neopentecostais, que estão trazendo para dentro dessas instituições evangélicas pentecostais, agrupando pessoas, formando uma ideologia, até empresariados, para chegar a dominar, controlar ou excluir outros grupos mais vulneráveis, que já aconteceu há décadas. Com a chegada do neoliberalismo, neoconservadores no Brasil, através do Fernando Collor de Mello e do Fernando Henrique Cardoso, esses foram dois presidentes que trouxeram o neoliberalismo e o neoconservadorismo para o nosso país. E também o Temer também, que já até saiu da política e anda por trás dos bastidores, articulando ou criando novos partidos, colocando essa mesma estratégia desse subsistema neoliberalismo e neoconservadores religiosos, cristãos, pentecostal, neopentecostal, ou até mesmo católicos. Esse é o alerta que eu estou falando aqui, isso é um estado de alerta para que eu estou dentro dessa palestra. Não vou mudar esse meu ritmo de palestrar. Se um dia que Deus me abençoar, eu chegar a ter o conhecimento de um palestrante ou um seminarista, eu vou abordar sempre esses assuntos, não contrariando os empresariados, essa corporação organizada de empresariado, mas sim falando da verdade, dos objetivos e do plano de desigualdade e injustiça que eles estão causando no nosso país, que é o Brasil, afetando a saúde, a educação, o desemprego, cortando os investimentos para a saúde, escola, educação, ou seja, educação, segurança, infraestrutura de bairro, de periferia, de comunidade e sociedade. O neoliberalismo ele vem avançando, como eu digo e repito, no mundo inteiro, né? Foi criado para um único objetivo, é trazer a desigualdade, afetar no desenvolvimento do povo local, do município, do estado ou do país. Esses pensamentos neoliberalismo se inclina mais por uma organização corporativa de empresariado, de políticos, de religiões, até mesmo de rádios e televisões, ou seja, mídias digitais ou radialismo.
tem esse alinhamento com esse subsistema neoliberalismo e neoconservador ou conservador liberal, né, clássico, que foi complementado com neoliberalismo e neoconservadores. Então, essa palestra aqui é exatamente para alertar vocês. Como eu sou um acadêmico de ciências políticas, brevemente eu me tornarei um cientista político, e eu estou aí avançando dentro dessa plataforma, mesmo que o Facebook e o Instagram não estão me apoiando nesse lado, mas não estou aqui fazendo vídeo, mas e publicando, apostando dentro das plataformas do Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, X e canal do YouTube. Lá você vai pegar essa palestra por completo, porque quando eu apostar no Instagram, no Facebook, eles vão cortar uma parte. Mas se você quiser assistir por completo, você entra no meu canal de YouTube, Adalberto Melo 3005. Lá você vai assistir por completo essa palestra. Então, o neoliberalismo, o neoconservadorismo, esse é o fator das consequências do povo que está passando hoje atualmente. Aqui no meu estado do Amazonas, capital de Manaus, tem esse grupo de neoliberalismo conservador, né, que são os neoconservadores, ou conservadores liberais, o liberalismo, o neoliberalismo. Porque tem um partido aqui na nossa capital de Manaus, conhecido como PL. Eles se inclinam muito para o neoliberalismo e o neoconservadorismo, né? E faz a agremiação, aliança, coligação, né? Colisão, né? Eles fazem essa agremiação, colisão, esse alinhamento entre corporação e empresariado, entre instituições religiosas, entre radialismo e mídias sociais, né, que são jornalismos sociais também. Então, todo esse alinhamento, essa extrema-direita, eles querem trazer essa dominância para trazer o quê? A desigualdade, para cortar todos os investimentos na educação, no desenvolvimento do trabalhador, do país, e eles só querem ter resultado positivo, lucrativo para eles. O grupo deles, né? Grupo ideológico, de empresariado, de instituições religiosas e classe política. Essas classes vêm dominando, não é de agora, é de décadas aqui no nosso país, que é o Brasil. Então, surgem vários partidos, inúmeros partidos, ninguém sabe o seu conceito disciplinar e doutrinário. É que está faltando o brasileiro saber. Porque se você não conhece o seu político, você não sabe o seu conceito, você não conhece ele, você conhece ele pela mídia social, pelo carisma, pelo populacionismo dele, carisma, mas você não conhece o seu objetivo, o seu projeto, a sua meta, para quem ele vai trabalhar de fato real. Se é para a população brasileira ou se é para uma classe corporativa de grandes empresas nacionais e internacionais. É para isso que você tem que saber. Porque você não sabe. Muitos brasileiros que se diz da direita, da extrema-direita, que apoiam os políticos da direita, eles não sabem disso. Que eles estão colocando pessoas que vão daqui mais um tempo vão ferrar com a vida dele, né? Vão acabar com os direitos trabalhistas, com o direito à educação, com o direito à saúde, à segurança. Daqui a um tempo, se esse neoliberalismo, neoconservadorismo permanecer no nosso país, se nós não criar um estado de alerta para não colocar mais esse tipo de gente na política, no poder legislativo e no poder executivo, que é para presidente, governador e prefeito, e no poder legislativo, que é vereador, deputado estadual, federal e senador, sempre a gente vai ver esses problemas acontecendo no Brasil. A desigualdade crescendo, a marginalidade migrando para as organizações criminosas e também a sociedade perdendo a sua liberdade de educação, de saúde, como a gente vê aqui no Brasil, aqui no estado do Amazonas, na capital de Manaus. Esse governo que está agora aí, que é o governo do Wilson Lima e o governo do prefeito Davi Almeida, eles são neoliberalistas conservadores, né? Porque o Wilson Lima está trazendo muito problema para a capital de Manaus, para o estado do Amazonas, no sentido
aqui no Brasil, no estado do Amazonas, na capital de Manaus, tinha um CAIC. CAIC era um posto que atendia só as crianças. Hoje, esse CAIC ele foi paralisado, né? Hoje eu não sei como que as mães hoje estão levando seus filhos para ter um atendimento de saúde, né? Porque os CAIC foi desativado pelo governo do Wilson Lima. Esse projeto, se a memória não falha, ou era do Eduardo Braga ou era do Amazias, né? E então nós temos que olhar para esses problemas aí, né? Para quem já criou seus filhos, já está de maior, não precisa mais nos postos de CAIC, mas para quem está começando agora a construir uma família, vai precisar. Pois eu não sei como é que está essas famílias atuais do nosso estado do Amazonas e da capital de Manaus. Não tem mais CAIC. O streamer paralisou, colocou uns CAIC de prioridade para pessoas deficientes e surdos, na qual para mim foi uma injustiça que ele fez para outras crianças, entendeu? E toda essa paralisação de médico, de pediatra, de dentista para as crianças, esse recurso que foi investido para os CAIC, para das crianças, foi paralisado, né? Em alguns bairros não funciona mais. Eu não sei como que essas mães atuais de hoje estão vivendo com seus filhos. Até no meu tempo, eu levava meus filhos até o CAIC. Eles eram mais pequenos. Hoje não tem mais CAIC. Já tem posto básico, referenciado, né? Unidade básica da família, na qual o prefeito mudou. Então, é muito cuidado com as eleições de 2026 que vai vir agora. Vai vir para presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. Quando você for escolher seu candidato, primeiro você tem que perguntar a ele quais são os objetivos dele, tanto para deputado estadual, federal e senador. Qual é o projeto deles? Se eles vão de fato real trabalhar para a população brasileira, porque o cargo público é funcionário público. Eles estão a serviço da sociedade, da comunidade, de uma periferia, de uma nação, de um estado, de um município. É isso que vocês têm que entender, certo? Vocês têm que entender esse cenário político que hoje atualmente está aqui no Brasil, no estado, no seu município e no Brasil todo, todo o estado brasileiro. Então, se você entender esse objetivo aí, essa meta, esses projetos desses políticos, aí nós vamos entender e compreender quem são os políticos que vão trabalhar para o povo, que estão a serviço do povo, são quem utiliza o cargo público, que é cargo de vereador, deputado estadual, federal, presidente, governador e prefeito, são cargo público. Quem paga eles são todo o estado, o município e o país. Toda a arrecadação que são tiradas dos impostos, tributos, vai para o cofre central, de lá são distribuídos para os bancos do nosso estado brasileiro para pagar o presidente, governador, vereador, deputado estadual, federal e senadores, né? É de 30 a 20, 40 mil reais que esse cidadão recebe por mês de vereador, senador, deputado estadual, federal. E além disso, fora a sua recompensa, né, de emendas que eles tragam para o seu estado e município. Se você não sabe disso, vai logo aprendendo, porque mais tarde, quando você precisar de um posto de saúde, de um hospital, uma cirurgia, você não vai ter. Porque esse neoliberalismo, eles querem privatizar tudo, querem privatizar colégio, segurança, posto, eles querem acabar até com o SUS. Né? Você lembra do tempo do ex-presidente Bolsonaro, que queria acabar com o SUS, queria privatizar? Os neoliberalistas, eles estão na política exatamente para privatizar estatais, são empresas públicas. Então, muito cuidado agora nas próximas eleições, quando você for colocar deputado estadual, federal e senador, você tem que saber o seu objetivo, você tem que perguntar. Que um povo que não pergunta para um candidato o que ele quer, por que ele quer entrar para vereador, deputado estadual, senador, prefeito ou governador. Tem que saber os seus objetivos, os seus projetos, a sua meta de pensar.
Porque quando o povo vai saber, já quando eles estão lá dentro do poder executivo e legislativo, aí você vai conhecer quem são seus políticos, né? Aí você vai saber qual lado que ele está, se é do lado do neoliberalismo, neoconservador ou do povo geral. Porque o povo em geral é o que é a soberania do país, né? Que faz que esse país cresça, desenvolva, né? Então, por esse motivo, eu estou explicando aqui o que é o neoliberalismo e o neoconservadorismo. O neoliberalismo são a hegemonia econômica de empresarial, corporações de grandes empresas internacional ou nacional. Neoconservadores são pessoas tradicionais, religiosas, que estão com alinhamento político, que são instituições evangélicas, ministério e igrejas evangélicas, pentecostal, neopentecostais, católicas também, que eles se inclinam, eles fazem um alinhamento para a direita extremista. Eles apoiam, porque com certeza eles têm pessoas que trabalham, que têm esse conceito neoliberalismo doutrinário, neoconservadorismo doutrinário, disciplinário, eles têm esse conceito. Porque quem foi que trouxe todo esse conceito de fora foi Fernando Collor de Mello, FHC, que é Fernando Henrique Cardoso, e o Temer, que ficou no lugar da Dilma quando ela saiu do poder pelo impeachment. Então eles são pessoas que estão causando problema no nosso estado, no nosso município, no nosso país. Eles estão claramente mostrando quem são eles, esses deputados estaduais da extrema-direita que estão agora, que reprovaram aí, né, um projeto para taxar os super ricos, homens bilionários que são exploradores, são neoliberalistas, neoconservadores, que têm grandes empresas, talvez não moram nem no Brasil, administram só lá de fora para cá, sua administração, só deixa um representante aqui no país, que é o Brasil, o Estado, o município, e são neoliberalistas, conservadores, né? Neoconservadores e neoliberalistas. Eles só pensam em lucrar, explorar o povo brasileiro e não tem um resultado positivo de uma prosperidade, de um índice de desenvolvimento humano que não tem. O nosso índice de desenvolvimento humano educacional está num nível muito baixo, né? Bateu aí uma estatística de dados que os jovens daqui do estado do Amazonas, da capital de Manaus, tiraram notas menores, ficaram em último lugar no ENA, porque a gente vê que o resultado dessa má administração do governo do Wilson Lima e do governo do prefeito Davi Almeida não está muito positivo. Eles tentam de toda maneira, comprando as mídias da rádio e divulgando os seus trabalhos, querendo manipular as pessoas, dizendo que não estão trabalhando, mostrando serviço, mas que serviço que trabalha é esse que o povo não se desenvolve educacionalmente, de saúde, de estrutura, né, urbana não tem. E eles, de toda maneira, eles insistem a gastar o dinheiro do povo, pagando concessão para a rádio e mídias sociais, para estar divulgando os seus trabalhos, né, na capital do estado do Amazonas, que é Manaus. E quando o povo vai ver, isso é totalmente uma pura mentira, uma propaganda fake, mentirosa. Certo que tem algumas coisas que eles estão fazendo e outras não. E quando a própria natureza, para você entender, a própria natureza desmascara, descobre a má administração do governo e do prefeito. Por quê? Porque quando chega o tempo da chuva, ela desmascara sua má administração de como administrar um estado, um município, né? Os fenômenos naturais desmascaram esse governo. A gente vê há pouco tempo a gente vê que a capital de Manaus não tiveram nem sequer um planejamento preventivo para prevenir as pessoas de alagação e de fatores naturais da natureza. Eles não têm esse projeto. Se tivesse, o povo não estava passando o que passou no centro, em alguns bairros da capital de Manaus, né? Porque eles têm um especialista, engenheiro, tem arquiteto, tem técnico de fazer mapeação dos bairros, para eles saberem tentar prevenir com um projeto de ação para
quando vier a chuva e não atingir a população. Eles têm toda essa estrutura de técnico, de especialista, mas eles não utilizam isso. Eles só utilizam para bairro mais nobre, como Ponta Negra, como outros bairros mais nobres, próximo das elites burguesa, empresariado e político, essas classes, empresariado e classe política. Para onde eles moram, onde os familiares deles moram, mas para a periferia dos bairros, não tem esse projeto. Então, aí o que acontece? O povo fica totalmente no prejuízo, né? Eles não estão pensando na população, estão pensando na sua ideologia de grupo. É isso que o neoliberalismo, o neoconservadorismo religioso, tradicionais, radicais, pensam. Pensam na sua ideologia de grupo, que é isso que nós temos que na verdade, acabar com essa ideologia. Trazer uma política clássica social que pensa em todos, não só em uma classe, não só em grupos. Eles pensam de uma maneira diferente da esquerda. O pensamento deles é se inclinar para uma única ideologia. Qual é a ideologia? E o conceito neoliberalismo e neoconservadores. Então, eu faço esse vídeo para mostrar para você que a política ela não é brincadeira, ela está matando, ela está causando problema no nosso país, divisão, polarização, conflito político, não tem um acordo, negociação, não tem um entendimento, uma compreensão para trabalhar em prol da população de fato real, para ele ser de verdade político, representante do povo mesmo. Parar de estar se inclinando para as ideologias, grupamento corporativo de empresas, né? São inúmeras pessoas que são envolvidas com política, são militares, religiosos, grandes empresários que sempre vêm com esse objetivo de trazer a desigualdade, os efeitos causados pelo nosso país, tudo acontece pelo efeito político, né? E agora, para acabar de completar, aí vem mais o sistema religioso, os neoliberalistas ou conservadores liberais, para trazer a sua ideologia de agrupamento para sufocar outros grupos que estão se desenvolvendo, crescendo, né? Não para dominar ninguém, nem para controlar, mas sim para a sua sobrevivência, da sua vida familiar. E inúmeros brasileiros estão passando por um momento difícil, não porque esse governo atual está fazendo, mas sim por causa do deputado estadual e federal e senadores da extrema-direita, que são neoliberalistas e neoconservadores, religiosos, radicais, sociais, né? Que eles são contra os projetos que estão a favor do povo, da nossa soberania. São contra esses projetos. A gente vê aí um exemplo que eles fizeram agora, né? Com um projeto, né, que era para taxar os super ricos, eles não aprovaram no Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional. Então, todos esses efeitos, exatamente população de bairro, de estado, que votaram nesses políticos, eles estão sentindo na pele. Eles têm grupos grupos comunicativos de redes sociais e também grupos privados em WhatsApp, articulando a polarização e a divisão, né? Eles colocam pessoas nas mídias sociais, nas plataformas das redes sociais, para divulgarem mentira, fake news, querem manipular sua mente para você entender que os políticos da extrema-direita estão contra os políticos da esquerda, centro-esquerda, afirmando que esses grupos de políticos são corruptos, mas na verdade não são. São pessoas que pensam no povo, na soberania do povo, na melhora da saúde, da educação, no desenvolvimento humano, em todos os aspectos sociais. O que eu vejo nessa política da esquerda. Mas na extrema-direita é totalmente contrário. Eles estão utilizando esse conceito, como eu estou falando aqui agora. Neoliberalismo e neoconservadorismo ou liberal conservador clássico. Esse é um subsistema que está colocado dentro do nosso regimento democrático. Que nós somos uma república federativa. Somos uma república federativa com regimento democrático, na qual nós decidimos quem vai ficar no poder, no cargo público, para presidente, governador,
deputado estadual, federal e prefeito e vereadores. É o povo que decide nas eleições, no pleito eleitoral, em 4 anos. Então, durante 4 anos, nós temos o poder de decidir quem vai ficar em cargo público para deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito ou presidente. Então, nós temos esse privilégio, né? Mas dentro dessa democracia tem um subsistema, na qual estou mostrando para vocês. É o neoliberalismo, o neoconservadorismo, né? O neoliberalismo clássico e o neoliberalismo social. O neoliberalismo social é o que vai muito mais a favor do povo, seu momento de construir um projeto que traz benefício para o povo, para o desenvolvimento do povo, a nossa soberania nacional. É contrário ao conceito neoliberalismo e neoconservadorismo, certo? Então, se você quiser assistir por completo, entre no meu canal de YouTube, @NorbertoMelo 305, né, ou seja, 3005. Lá você vai ver por completo essa palestra, que eu vou agora divulgar no Instagram, no Facebook, no Kawaii e também no TikTok ou no X, certo? Então você tem que entender quem são os seus políticos que você vai colocar no poder, para depois você mesmo ser prejudicado com a sua família, né, os seus amigos. Porque está na hora de nós, povo da capital de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil, saber quem são os políticos extremistas, neoliberalismo, neoconservadorismo, religiosos, cristãos, pentecostais, não pentecostais ou católicos, que estão alinhados com esses políticos da extrema direita, certo? Nós não temos que votar mais nenhum político da extrema direita, embora que ele seja uma pessoa populista, carismática, que até ajuda, mas depois ele vai trazer problema para a sociedade civil, para a sociedade, para uma comunidade, para uma periferia. Então, eu deixo aqui essa palestra para você ficar interativo, de estado de alerta contra esse neoliberalismo, contra esse neoconservadorismo, contra essa extrema-direita que utiliza desse subsistema conceito neoliberalismo e neoconservadorismo. Deixo aí o alerta para vocês brasileiros entenderem esse sistema, porque esse sistema neoliberalismo, esse subsistema neoliberalismo, neoconservadorismo, ele está ligado com o fascismo também, porque esses são conceitos ocultos, escondidos, que eles não mostram para vocês. Eles trabalham ocultamente, por trás dos bastidores, planejando sempre atrasar o país, o estado e o município, para que a população não tenha um desenvolvimento intelectual, de saúde, de segurança, de infraestrutura, que é de direito nosso, que está garantido dentro da nossa Constituição. Então, nós temos que acabar com essa extrema-direita que está se instalando no nosso país. Não vamos adotar esse conceito neoliberalismo, neoconservadorismo no nosso país, que durante as décadas de 90, do tempo do Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Temer, trouxeram para o nosso país. São conservadores, neoliberalistas conservadores, se inclinam muito para agrupamento, corporação, militares, religiosos, acabam causando todos esses problemas sociais no nosso país. A causa de que está marcando grande crescimento, índice de criminalidade, são efeitos políticos, são agora resultado político desse tempo contemporâneo moderno de 2025. Nós temos que travar esses políticos da extrema direita, não colocar mais eles no poder, tirar eles todo o poder e colocar pessoas que realmente pensam na melhoria do povo e com o projeto que vem trazer para nós desenvolvimento, né, para que as pessoas possam ter a garantia de viver saudavelmente, com paz e com harmonia nesse país, numa só sintonia democrática, república federativa, e saber conhecer quem são nossos políticos, e assim que vamos crescer e desenvolver, e a desigualdade vai acabar, vai vir uma igualdade, para que nós possamos cada dia mais viver tranquilo, tirando esses neoliberalistas do poder legislativo e executivo.
e colocar pessoas que realmente, políticos, querem ver o bem da população brasileira, essa soberania brasileira que é o Brasil. Então, eu fico aqui. Se você quer assistir por completo esse vídeo, entra no meu canal do YouTube, @Adalberto Melo 3005, lá você vai se inscrever, né? E se você tiver preferência e dar atenção para essa palestra, entre lá, que você vai entender o que é o neoliberalismo e o neoconservadorismo, que eu vou explicar para você aqui dentro desse canal, aqui dentro dessa palestra. Então, fica na paz de Deus e fui.